Olá, amigos do canal Amado Futuro. Mais uma previsão aqui das cartas para o signo de Escorpião em março de 2025. Aí, escorpianos e escorpianas, vamos para a sua leitura, primeiro com os arcanos, dizendo o grande teor de aprendizado para março de 2025. Lembre que é uma leitura coletiva, logo não vai ressoar com todo mundo, e aquilo que não ressoar, não pegue para você, libere essa energia, que terão outras informações aqui que você pode filtrar, tá? Para você nessa leitura, para os escorpianos, Sol em Escorpião, Ascendente em Escorpião ou Escorpião muito forte no mapa, março de 2025. Eu começo com os arcanos, como eu falei, sigo aqui com Lenormand e termino a leitura com um conselho astrológico, um conselho do oráculo astrológico para você de Escorpião. Então vamos lá para o seu arcano regente de 2025, Escorpião. Vamos, arcano regente de 2025, março de 2025 para Escorpião. Vamos lá? A Imperatriz, oh, que beleza, não? Um mês de muita fartura, de muita abundância, de muita alegria. Um mês onde você pode começar a semear coisas para você colher futuramente. Um mês onde o que você coloca à sua mão tem uma grande tendência a ter sucesso, tem uma grande tendência a ser bom, gostoso, tranquilo, confortável. Um mês da fertilidade em todo sentido. Um mês também, com o decorrer das cartas, onde aprender com essas bênçãos todas é aprender a controlar a arrogância, controlar a indolência, a preguiça, controlar a zona de conforto, porque os arcanos trazem ensinamentos que nós devemos ter. Quando sai uma carta isolada aqui de arcano para um mês, ela demonstra o seu lado luz e o seu lado sombra. Então, o lado todo bom da Imperatriz é essa abundância toda, esse toque de Midas da Imperatriz. Tudo dela frutifica, tudo dela se encontra confortável, ela fertiliza, ela faz brotar, ela faz a colheita futura, mas também o mundo dos sonhos tem que ser regido com uma mão firme, doce, porém firme, para que ela não se torne uma arrogância, para que ela não se torne uma leviandade, para que ela não se torne apenas as aparências. Então, esse é o primeiro ensinamento para março de 2025 para Escorpião. Vamos esclarecer aqui as cartas com Lenormand. Lenormand, cartas para Escorpião, março de 2025. Março de 2025, Lenormand, Escorpião, março de 2025 para Escorpião. Cartas de orientação, por favor. Me solte umas duas cartas. Veio uma carta, tá econômico, hein? Escorpião. Aqui, a carta das nuvens, pequenos obstáculos, mas vamos ver o que acontece com eles. Mais cartas para março de 2025, Escorpião. A carta da criança. Mais cartas, ia virar, eu vou pegar sim. Carta da Cruz, as cartas Escorpião, março de 2025. Carta da Lua, olha aí. Um pouco disso que a gente falou começa a aparecer aqui. Se você vinha com alguns pequenos conflitos, alguns pequenos obstáculos nos meses anteriores, as coisas começam a se clarear e você começa a ficar um pouco mais feliz, né? Se sentindo vitorioso, se sentindo vitoriosa. E começa novamente a sonhar com o mundo da Imperatriz que Escorpião tanto gosta, não é? Então as coisas começam sim a clarear, começam a ter um ritmo melhor, começam a frutificar os passos que você teve anteriormente. Mais cartas para Escorpião, março de 2025. Amigos chegando, aqueles amigos que não vinham, que você não falava há um certo tempo, já começam a aparecer, as coisas começam a andar. Cartas, março de 2025, Escorpião, os livros.
Março de 2025, Escorpião. Muitas cartas, hein, gente? Não vou ficar com elas não, certo? Vamos tirar novamente esses daqui. 2025, Março, Escorpião. Aí. Então as coisas começaram a andar, começaram a frutificar, como o bom andamento da Imperatriz, e que você deve levar com muita responsabilidade esse bom andamento em 2025, que as coisas começam a se desanuviar. Amigos começam a aparecer para você, você começa a retomar novos contatos, começa a sair daquela individualidade que vinha acontecendo. Os estudos são muito favorecidos em março de 2025 para você, falando mais na prática, escorpiano, os estudos são muito favorecidos. Você começa a ter informações e revelações que antes não estavam se encaixando dentro da sua vida rotineira, ou seja, de trabalho. Algumas informações não estavam encaixando e você começa a ter a revelação, as informações e o resultado delas. Você começa a saber mais sobre essas coisas, você começa a entender mais sobre essas coisas. Você começa em março também a entender um pouco mais aquelas amizades que realmente são suas companheiras, são leais a você, e aquelas que são não tão leais, aquelas que realmente às vezes esperam você sair de cena para lhe dar uma mordidinha, para fazer alguma intriga, ou então para lhe colocar em maus lençóis, mesmo que não seja intencionalmente, mas lhe colocar em maus lençóis, isso geralmente não é bom negócio, certo? Você começa a ter uma clareza maior desse tipo de amizade dentro do seu círculo de trabalho, dentro da sua família, dentro da sua vida, certo? Começam a se revelar, as máscaras começam a cair um pouco mais com relação ao seu relacionamento com as pessoas. Isso começa a aparecer mais, e isso é muito bom, para que você perca a inocência e você saiba realmente como agir com cada uma delas, você perca a ilusão sobre algumas pessoas. Isso pode acontecer muito em março. Mais cartas para Escorpião, março de 2025. Nossa, mas estão vindo muitas, né? Você vinha num momento de confusão, realmente, Escorpião, porque quando acontece isso muito é porque a coisa vinha assim, mas pode deixar que em março tudo se esclarece. Olha aqui. Através da fala de outras pessoas ou comentário de outras pessoas, essas notícias chegam para você, então as coisas se esclarecem, tá certo? As coisas se esclarecem realmente para que você não tenha mais ilusão sobre algumas pessoas. As máscaras caem, você vai saber mais sobre elas e saber mais sobre algumas situações escritas, seja de trabalho, seja de contratos. Começam a ser mais colocados colocados à prova, colocados à sua frente. Você vai ter mais conhecimento sobre informações que você não sabia antes. Então, março vai ser um mês revelador, vamos dizer assim, para você. E isso tudo para muito bem, certo, Escorpião? Para o bem, porque a Imperatriz vem brindando tudo isso. A Imperatriz vem dando todo o seu aval para que você saiba que isso, todas essas revelações e essas máscaras que caem, ou essas informações que não haviam antes, essas informações que passam a chegar para você, te esclarecendo, te colocando mais atualizado, atualizada sobre pessoas ou sobre negócios, essas coisas todas são para que você tenha uma maior abundância. Então tenha responsabilidade ao lidar com elas, ao que fazer com elas. Tá certo? Mas tudo para que novos frutos aconteçam. Olá, Escorpião, deixa eu lhe falar uma coisa. Você vai ver esse corte aqui no seu vídeo, porque eu estava falando justamente, estava fazendo a leitura da sua previsão, falando que todas as revelações aqui que iam acontecer eram para o seu bem, para que você pudesse ter maiores recursos para decidir onde coloca a sua energia, o que você faz frutificar, o que você vai fertilizar, para o que você vai dar alimento nesse mês de março.
Eu estava falando aqui, fui tirar mais 2 cartas aqui com o Lenormand, que são essas 2 cartas, e o celular parou de gravar. Só que eu não quis refazer a sua leitura. Eu realmente, no final de uma leitura, refazê-la, eu acho que é um pouco demais, assim. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu pego e gravo o final aqui sobre essas 2 cartas que saíram. Eu simplesmente vi que não estavam gravando aqui, Escorpião, e já apertei o botão e já fui direto aqui para essas 2 cartas, tá? Então a sintonia dessa leitura permanece aqui, tá certo? Então, voltando aqui ao que a gente estava falando com você, que é um mês de revelação, um mês onde as máscaras caem, todas as dúvidas não, mas a maioria das dúvidas, você vai ter informação que revelam, que faz você saber mais sobre essas situações que você precisa, Escorpião. Apareceu depois a carta da raposa e a carta da aliança, que confirma, sim, uma revelação a respeito dos seus relacionamentos pessoais, de trabalho, relações afetivas. Logo, o que for verdadeiro vai vir bem à tona. O que for verdadeiramente correto, você vai ficar sabendo. E aquilo que também não for muito correto, estiver por baixo dos panos, dúvidas, citações enganosas, gente que ilude, gente que se aproveita da sua inocência, ou momentos em que você foi muito inocente e não sabe muito bem se agiu ou melhor ou não, você vai ter conhecimento sobre em cada ponto desses para que você tenha realmente ferramentas para saber como agir melhor em março e assim por diante. Tudo isso, a gente encerra o ciclo aqui com a carta da aliança, que ela lhe traz esse fechamento de ciclo. Encerra a grande parte desse ciclo de dúvidas, de pequenas perguntas, de quem é leal a você, de quem não é, de contratos que são reais ou não, situações que ficavam anuviadas debaixo de uma série de coisas. Esse tipo de coisa começa a clarear, esse tipo de situação começa a se encerrar esse ciclo em março para que você possa fluir com maior autonomia sobre o alimento que você dá para cada pedacinho de sua vida após saber maiores informações, após estar mais atualizada sobre cada área dessa vida ou sobre cada pessoa que se encontra aí nessa situação com você. Tá bom, Escorpião? Então, Escorpião, vamos aqui agora ao seu oráculo astrológico. E é uma carta que a gente vai tirar para você, para que você tenha inspiração com relação a essa leitura. Para Escorpião, o oráculo astrológico, uma carta, por favor. Uma carta, por favor. Escorpião, uma carta do oráculo astrológico. Mercúrio e Plutão. Veja, Mercúrio e Plutão. Plutão é aquele que rompe, que explode, como eu já falei aqui algumas vezes, inclusive que essa carta caiu. Plutão, ele pega uma coisa, uma situação e ele explode, bota as claras para que ela seja vista e revista e seja reformulada. Mercúrio é aquele que traz e leva as informações, faz trocas, é a comunicação, é o mover-se de um lado para o outro, o levar e trazer mensagens. Então, tudo isso casa muito com a sua leitura. As coisas vão surgir para você como revelações, comunicações, novas ideias, novas formas, novas verdades aparecem para você em março, Escorpião. Para que você possa saber administrar melhor os seus recursos e o que você dá ou não dá mais para essas situações. Que alimento você vai dar ou não dará mais para essas situações. Então, inspire-se em Plutão, que deixe vir à tona o que for necessário vir. Saiba não se apegar a grandes mágoas. E olha que Escorpião, ele é um signo que ele remói um pouco quando acontecem algumas coisinhas, né? Algumas situações desagradáveis. Ele tem uma capacidade de ficar ali remoendo um pouco mais,
Mas assim, faça essa sua análise. Se você tiver que ficar muito feliz com as revelações, ótimo, já parta para novas trocas, já parta para dinamizar esse seu mundo. A Imperatriz lhe traz muito isso, essa condição, Escorpião. Mas se por acaso revelações não tão boas aparecerem, não fique remoendo sobre elas. Seja volátil, seja rápido como Mercúrio. Seja rápido, para que você possa ir para o destino que lhe é melhor, que é o da abundância, o da felicidade, do bom gerir dos recursos, da fertilidade. Faça isso. Não fique remoendo tanto, não. Sabe? Se dê a liberdade. Plutão veio para colocar as claras mesmo e Mercúrio veio para te levar para algum lugar, voando para algum lugar. Certo, Escorpião? Então eu peço novamente desculpas por aquele episódio de ter parado de gravar o vídeo, mas assim, eu realmente não queria fazer nova leitura, porque essa mensagem aqui é muito importante para Escorpião e eu me sinto muito honrada de poder ter terminado essa leitura, ter lido essa leitura para você. Eu espero ter te ajudado, Escorpião. Que março seja um mês revelador e que muito mais coisas boas aconteçam nessas revelações do que coisas desafiadoras. Mas as desafiadoras, pode deixar que a Imperatriz venha aqui lhe trazer abundância. E se foram reveladas, é justamente para que você possa colocar as coisas no seu devido lugar. Tá certo, Escorpião? Então eu deixo aqui para você um grande abraço. Deixe um like nesse vídeo, inscreva-se no canal. Veja mais vídeos nossos aqui durante a semana que nós vamos colocando, não só esse mensal. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a você, Escorpião. Grande abraço. Até o próximo vídeo.